A passagem de Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 8, é um trecho profundo das Escrituras que trata da aceitação entre os cristãos, independentemente das diferenças de opiniões ou práticas em questões secundárias. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Roma, encorajando-os a acolherem uns aos outros com amor, sem julgamentos sobre práticas que não são essenciais à fé. Esta mensagem é particularmente relevante nos dias de hoje, quando diferenças de opiniões podem facilmente causar divisões dentro da comunidade cristã. Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 8. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos por volta do ano 57 d.C., durante sua terceira viagem missionária, provavelmente quando estava em Corinto. A comunidade cristã em Roma era composta por uma diversidade de membros, incluindo judeus e gentios, que traziam consigo diferentes tradições culturais e religiosas. Essas diferenças criaram tensões dentro da igreja, especialmente em relação à observância de certos dias e práticas alimentares. Os cristãos judeus ainda observavam algumas das tradições da lei mosaica, como a abstinência de certos alimentos e a observância de dias sagrados específicos. Por outro lado, os gentios, que não tinham esse histórico, viam muitas dessas práticas como desnecessárias, uma vez que Cristo tinha cumprido a lei. Paulo, ciente dessas tensões, escreveu para instruir os cristãos a não julgarem uns aos outros por questões que não eram essenciais para a fé em Cristo. Versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Aqui, Paulo faz um chamado à aceitação e à hospitalidade entre os cristãos. O termo enfermo na fé refere-se àqueles que têm uma compreensão mais fraca ou sensível em relação às liberdades que têm em Cristo. Ele pede que esses indivíduos sejam acolhidos na comunidade sem que suas fraquezas sejam motivo de contendas ou discussões. O foco deve ser o amor fraternal, não as disputas sobre questões que não afetam o núcleo da fé cristã. Versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Paulo contrasta duas atitudes aqui. Uma pessoa que entende sua liberdade em Cristo e acredita que pode comer de tudo, e outra que, por causa de sua consciência ou fé fraca, restringe-se a comer apenas legumes. Este versículo mostra como as diferenças de prática entre os cristãos não devem ser motivo para desprezo ou julgamento. Cada um deve agir conforme sua própria convicção, respeitando as escolhas dos outros. Versículo 3. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Neste ponto, Paulo exorta os cristãos a não desprezarem ou julgarem uns aos outros por suas práticas alimentares,
A razão dada é simples, mas profunda. Deus aceitou ambos. Este versículo sublinha a necessidade de respeitar a diversidade dentro do corpo de Cristo e de lembrar que a aceitação de Deus não depende dessas práticas externas, mas da fé em Jesus. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Paulo lembra aos cristãos que cada pessoa é serva de Deus e que só ele tem o direito de julgar seus servos. A confiança aqui é que Deus é capaz de sustentar e manter firme cada um, independentemente de suas práticas pessoais. Este versículo enfatiza a soberania de Deus sobre seus servos e a confiança que devemos ter nele para guiar e sustentar os outros, sem que sintamos a necessidade de julgar ou criticar. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Paulo reconhece que há diferenças de opinião quanto à observância de dias sagrados. Alguns cristãos ainda consideravam certos dias como especialmente sagrados, enquanto outros viam todos os dias como iguais. Ele não condena nenhuma dessas visões, mas encoraja cada um a seguir sua própria convicção. A liberdade cristã permite essa diversidade, desde que a prática seja feita para o Senhor. Versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Aqui, Paulo reforça que, independentemente de como um cristão pratica sua fé em questões secundárias, o importante é que o faça com gratidão e para a glória de Deus. Se alguém guarda certos dias ou se abstém de certos alimentos, deve fazê-lo como um ato de devoção ao Senhor. A gratidão a Deus é o que dá valor a essas práticas. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Paulo nos lembra que nossa vida não nos pertence. Vivemos e morremos para o Senhor. Cada ação, cada decisão deve ser vista à luz de nosso relacionamento com Deus. Nossa existência é dedicada a Ele, e isso deve influenciar todas as nossas escolhas, incluindo como tratamos os outros. Versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Este versículo finaliza a ideia central de que toda a nossa vida, e até mesmo a nossa morte, pertence ao Senhor. Independentemente das circunstâncias, nossa identidade está em Cristo. A certeza de que somos do Senhor é o que nos une como corpo de Cristo, acima de qualquer diferença de opinião ou prática. Na Igreja Antiga, as diferenças entre judeus e gentios eram significativas, mas o apelo de Paulo à unidade é um lembrete de que o foco deve estar em Cristo e não nas práticas externas. Da mesma forma, hoje em dia, os cristãos enfrentam uma variedade de opiniões sobre questões secundárias, como estilos de culto, observâncias culturais e interpretações teológicas em áreas não essenciais. Paulo nos ensina que essas diferenças não devem ser motivo para divisão, mas uma oportunidade para demonstrar amor, compreensão e respeito mútuo. A liberdade em Cristo é uma bênção, mas com essa liberdade vem a responsabilidade de não causar tropeço aos outros. Isso significa que as convicções pessoais devem ser mantidas com humildade, sem impor aos outros um padrão que eles podem não estar prontos ou chamados a seguir. É vital que cada cristão se sinta livre para seguir sua própria consciência diante de Deus, enquanto se esforça para não julgar os outros por suas escolhas. No cerne desta passagem está o reconhecimento do poder de Cristo em nossas vidas.
Vivemos para Ele, e é a Ele que devemos prestar contas. Este princípio deve guiar nossas ações e atitudes, especialmente em nossas interações com outros cristãos. Ao reconhecer que pertencemos ao Senhor, tanto na vida quanto na morte, somos lembrados de que nossa missão é maior do que qualquer discordância temporária. Estamos unidos em nosso serviço e adoração a Deus. Paulo destaca que, quer guardemos dias específicos ou comamos certos alimentos, o façamos com gratidão. A gratidão é um princípio orientador que eleva nossas práticas diárias a atos de adoração. Quando abordamos cada aspecto de nossas vidas com um coração grato, isso nos ajuda a manter o foco no que é verdadeiramente importante: nossa relação com Deus e nossa missão de amar e servir aos outros. A mensagem de Romanos 14, versículos de 1 a 8, é um convite à unidade, à compreensão e ao respeito dentro do corpo de Cristo. Paulo nos desafia a acolher uns aos outros com amor, independentemente de nossas diferenças em questões secundárias. Ele nos lembra que cada um de nós vive para o Senhor e que, em última análise, somos todos seus servos. A reflexão sobre esses versículos nos chama a viver uma fé marcada pela humildade, pela gratidão e pelo respeito mútuo, sempre com os olhos voltados para o poder de Cristo. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, fortalecemos a unidade da Igreja e demonstramos ao mundo o poder transformador do amor de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina a viver em unidade e amor. Ajuda-nos a respeitar as convicções dos nossos irmãos e irmãs sem julgamento. Concede-nos a humildade para reconhecer que todos somos Teus servos. Que nossas vidas sejam sempre vividas para a Tua glória. Dá-nos corações gratos em todas as nossas ações. Fortalece a unidade da Tua Igreja em meio à diversidade. Que possamos ser exemplos do Teu amor ao mundo e que, em tudo, o Teu nome seja glorificado. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.